disponibilizado para todo mundo no YouTube, tá? Então, a partir desse momento está sendo gravado. Agradeço também a participação das duas professoras que se disponibilizaram a estar aqui conosco, né? A professora Nila e a professora Mari. Muito obrigada mais uma vez. Fiquem à vontade, professoras, para iniciarem o mini curso, elaboração de projetos, tá bom? E eu passo a palavra para as senhoras. Bom dia a todos, todas que estão aqui conosco. Obrigada pela presença de vocês, já estamos em 12 aí na sala. A nossa dinâmica hoje vai acontecer da seguinte forma. A Nila vai fazer um feedback dos pontos principais que nós trabalhamos ontem, e até o tema, né, e o título. A partir dali, aí a gente vai perguntar a vocês, e já podem já informando aqui no chat, quem fez o que nós pedimos, quem foi, consultou lá o programa de pós-graduação que está querendo submeter o projeto para a seleção, o que conseguir encontrar, você já pode estar colocando aqui no chat para a gente já ir vendo, tá bom? E depois a gente retoma, e eu e a Nila vamos estar dialogando sobre os elementos que vão compor o projeto de pesquisa, fecharmos nessa parte, e no final, nós vamos projetar o nosso projeto que foi aprovado, o projeto dela do mestrado, e o projeto do doutorado, que foi aprovado, só para você ter um olhar, né, porque a metodologia, ela é subjetiva, às vezes. Um projeto que para um professor é 10, porque ele tem interesse, para outro não é. Então, tudo depende muito do interesse da linha, de toda essa configuração que nós estamos aqui discutindo com vocês ontem e no dia de hoje. Então, sejam bem-vindos mais uma vez, e eu passo agora a palavra para a Anila e vou fazer a projeção. Professora Anila? Deixa eu ver se aconteceu, professora Anila. Professora Anila não está aqui na sala, né? Aconteceu alguma coisa com ela. Então, vamos lá. Vou fazer a projeção para nós continuarmos. Ju, você está fazendo alguma projeção? Não, né? Estava, professora. Pode tentar novamente, por favor, tá? Porque não está aparecendo aqui para mim. Um minutinho, pessoal. Vocês sabem que agora essa tecnologia, né? Estamos aí nos organizando, tá? Deixa eu abrir aqui para eu projetar. Está abrindo aqui. Enquanto a professora Mari organiza, eu só queria falar para vocês que a professora Mari teve um probleminha de conexão, mas ela já está tentando reconectar. Né? Isso. A Nila já está de volta, tá? E já vamos iniciar. Gente, eu estou aqui no oeste do Pará, para quem não sabe, mais precisamente em Santa. E hoje a conexão está ruim em toda a região. E agora deu para projetar, Juliane? Sim, professora, está projetando a sua tela, né, dos seus arquivos. Mas já está o slide que eu já coloquei ele já? Não, o slide não. Pois é, está projetando aqui para mim ele. Está aparecendo... Professora, acho que foi a tela que faltou projetar, a correta, né? A senhora está projetando a tela da sua pasta, tá? Tá, deixa eu... Enila, já que tu estás aqui na sala, eu combinei com ele de nós fazermos um feedback dos pontos principais que você começou discutindo ontem, e logo em seguida nós
vamos continuar trabalhando todos os elementos que compõem o projeto de pesquisa e concluir o nosso minicurso hoje, mostrando o projeto teu de mestrado e o meu de doutorado, para eles verem a configuração do projeto estruturado, organizado, com base na organização da UFPA. Né? Só para te dar fazer um feedback aí dos pontos principais, tá bom? Aí, enquanto eu projeto aqui, você já pode ir retomando. Tá. Nós iniciamos o minicurso e trouxemos alguns iniciais, introdutórios para quem pensa, quem tem em fazer um projeto de pesquisa. Alguns pontos que são interessantes de ressaltar e a gente ficar atento quando pensa em querer fazer um projeto, propor um projeto de pesquisa. Então aqui eu falei sobre o que é uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa científica, de onde ela nasce a partir, um projeto de pesquisa nasce de uma inquietação do pesquisador. Porém, essa inquietação, ela não é uma inquietação qualquer, ela é uma inquietação focada, relacionada com aspectos que a gente metódicos, científicos, a gente diz uma inquietação de cunho científico. E essa inquietação, ela promove, ela suscita no pesquisador uma espécie de observar os problemas que acontecem no contexto em que esse pesquisador está inserido. É muito importante a gente estabelecer essa relação, é a realidade em que nós estamos inseridos que vai problemas em que a gente vai extrair aqueles que a gente julga que quer entender, quer decifrar, quer interpretar, quer explicar. E aí essa inquietação vai gerar um problema, entendeu? E é esse problema que a gente tem que investigar quando a gente vai pensar e propor um projeto de pesquisa. Então, muitos projetos de pesquisa eles não são aprovados porque não vai extrair esse problema e dar o tratamento a esse problema, transformá-lo num projeto, numa proposta de pesquisa. Às vezes, por falta de experiência, de atenção de quem está fazendo o projeto, é um tema que é totalmente fora do contexto de atuação de quem está propondo o projeto. Um exemplo, para ilustrar, eu sou da área da educação, então, proximidade, familiaridade, e que mais, de certa maneira, com o meu trabalho, com a minha profissão, são os aspectos relacionados à educação, os fatos que envolvem a educação, né, que envolvem a relação escola, sociedade, entre o conhecimento sistematizado, a questão da aprendizagem, entre as questões da prática pedagógica, a legislação, né, que envolve o trabalho de professor e situações. Então, é desse universo de situações, assim, no contexto do meu trabalho, que eu passo a observar, identificar problemas que vão acontecendo, e é daí que eu vou extrair. Se eu falar de um assunto, um assunto que não tem relação com isso, eu tenho de elaborar as ideias e de sistematizar meu projeto. A gente, de quem pensa projeto é esse, querer pegar um tema aleatório, às vezes um assunto que não tem relação, que a pessoa não tem familiaridade dessa realidade, e quer escrever um projeto. É lógico que você vai ter mais dificuldade de desenvolver, até de defender o seu projeto quando você for. Tá? E aí falei sobre alguns domínios, algumas habilidades que são importantes para quando a gente vai desenvolver um projeto, da língua escrita, que a gente vai materializar as ideias, expor as nossas ideias no papel, sistematizá-las. A gente precisa ter o domínio do gênero textual acadêmico. Precisamos sim saber fazer resumos, resenhas, fazer fichamentos, saber elaborar, reelaborar ideias, saber citações dentro do trabalho. E aí, sem isso,
Às vezes fica difícil também tentar pensar em escrever um projeto. E isso, você pratica isso, você tem o hábito da leitura e da pesquisa, uma prática diária, a sua rotina, tá? O domínio das normas da BNT e familiaridade com a, saber quais são as técnicas e métodos para cada tipo de abordagem. E aí, nós falamos ontem também, paramos na questão de que cada programa, eles têm um critério de estrutura de apresentação do projeto. Como ele já falou, nós trouxemos os 3 programas que são os... Pegamos um da UFOPA, pegamos e pegamos a estrutura de apresentação de itens de projeto da UFOPA. Tá? E depois nós abordamos na parte já da organização dos itens, né? Tema, título, porque hoje, eu e a Merizose vamos falar diretamente da sistematização do projeto, né? E a nossa ideia é compartilhar com vocês a experiência da construção do meu projeto e a Merizose do projeto dela doutorado. Nós temos afinidade nas discussões, porque além das linha de pesquisa, nós investigamos o mesmo objeto. Só que agora mesmo está trabalhando em público-privada, da formação continuada, da interferência dessas instituições na formação dos professores, e eu executo a formação continuada de professores situada mais no âmbito e pretendo estender isso para o doutorado também, falando mais da implementação, da criação e implementação de políticas. Mas agora eu quero discutir sobre a formação continuada de professores que é no campo, aqui em Santarém. Agora, meu objeto de interesse é expandir para ver como é que se dá isso, porque eu tenho conhecimento da formação continuada da visão urbana. Isso agora eu quero compreender, entender, por isso que dizem, né, que eles estão articulados, eles estão colados um no outro, você não pode um projeto muito distante daquilo que você já tem acumulado de leitura. E aí, como eu já tenho uma base de conhecimento de como é que se dá a formação no âmbito urbano, agora eu quero compreender, entender como é que se dá isso dentro do contexto da educação do campo. E com isso, eu acredito na minha pretensão, uma visão muito mais de totalidade dessa formação, dentro de particularidades diferentes e de contextos diferentes. Como é que isso se dá? Entendeu? Então, hoje nós abordamos mais um ensaio, um preparo, e hoje é como é que se faz esse projeto. O que precisa a gente se empenhar para esse projeto, e aquilo que é mais importante, acertar o alvo, ou seja, a banca aceita a nossa proposta, que é aquilo que eu falei ontem, retomo mais. Quando a gente pensa em projeto de pesquisa, a gente tem que ver o que a gente vai acrescentar naquele programa, contribuir com aquele programa, e o que a gente vai contribuir com o nosso trabalho também, porque a expectativa dele é essa. Então, o projeto vai ser reprovado mediante isso também, isso é muito importante. Né? Então, ele cria 2 expectativas, uma contribuição para ele, pessoal, profissional e acadêmica, claro que isso é importante, ele quer também compreender o universo, gente, como ele não tem braços e pernas para fazer isso, quem vai fazer isso são os estrandos que vão em busca. Professora Lila, professora, com licença, me desculpe, é porque está cortando muito seu áudio. A senhora poderia, porque acho que a conexão, né, que está ruim, a senhora explicou no início, a senhora poderia só falar um pouquinho mais pausadamente, só para ver se a gente consegue entender melhor, por favor. Tá, então, eu vou passar a palavra a Merizose, porque a internet está ruim mesmo, então eu não vou insistir. Só queria fazer uma introdução. Passaram-se 15 minutos, então eu passo a palavra a Meri. Ok. Então, pessoal, o que a Nila fez esse feedback aí, que discutiu ontem, se porventura for tendo dúvida, você vai elaborando a sua pergunta e colocando aí no chat para nós.
ela fez basicamente uma introdução falando sobre como surge, como nasce um projeto de pesquisa, de onde nós poderemos estar pensando nessas possibilidades. Aí ela falou da inquietação, uma inquietação epistemológica, ela falou das áreas onde nós estamos e como nós poderemos transformar uma inquietação em um projeto de pesquisa para dar uma resposta, para trazer uma contribuição à sociedade, e, ao mesmo tempo, ela elencou alguns eixos norteadores para a elaboração desse projeto, que é imprescindível, como o domínio da língua escrita, os gêneros textuais, a ABNT, o conhecimento do programa, a linha de pesquisa, saber se há orientador para o projeto a qual você deseja submeter para avaliação, ter noção da viabilidade de fazer a pesquisa. Então, você não pode querer dizer que quer fazer uma pesquisa sem ter o norte metodológico de como eu vou conseguir esses dados, as informações. Então, eu tive um aluno que ele queria fazer uma pesquisa a nível de lato sensu, mas os documentos da pesquisa a qual ele queria só tinha em francês. Não tínhamos em português traduzido. Eu perguntei, você tem domínio da língua francesa? Ele disse, não tenho, então não tem condições. Só se você mandar traduzir o documento, vai sair muito caro. Você tem dinheiro? Não tenho, então vamos fazer outro trabalho. Então, é essa viabilidade. Se você tem que ver o que você tem de documentos, o que você tem para a elaboração da sua pesquisa. E ela também tratou um pouco dos itens que compõem os projetos de pesquisa da UEPA, a exigência da UEPA, a exigência da UFPA, a exigência da UFOPA, que são programas, esses programas aqui foi basicamente os programas de pós-graduação em educação. As universidades têm vários programas de pós-graduação em várias áreas, mas os elementos que compõem os projetos, eles não fogem ao que a ABNT geralmente solicita para o projeto de pesquisa. Então, título, resumo é quase exceção, mas é a UFOPA que eu vejo pedir o resumo, né? Em outras universidades eu não vejo. É o título, problema de pesquisa, justificativa, fundamentação teórica, objetivo geral, específico, a metodologia e também as referências. Basicamente, são esses elementos que todos os programas solicitam. Um ou outro vai pedir CPF, não sei, detalhes, né, de organização, mas a maioria são esses elementos que são os principais. Ontem nós conversamos que o que é comum de ser solicitado em todos os programas. Iniciamos falando do tema, como um tema um assunto abrangente, para que nós possamos nos situar a partir deles no nosso título, que é já algo que já é uma informação sintética, direcionada ao que nós de fato queremos pesquisar. Trouxemos aqui 2 exemplos, dialogamos com vocês, e ficou uma tarefa de vocês, quem está aqui fazendo esse mini curso, nós partimos do pressuposto que todos que estão aqui querem fazer seleção para o mestrado ou para o doutorado. E aí eu quero ouvir agora e ver no chat, aí a Ju vai me ajudar, quem foi até o programa de pesquisa, quem viu as regras, qual é o tema, ou pelo menos você já tem título do que você quer submeter para que nós possamos prosseguir. E diga lá o que vocês me falaram. Vocês podem até abrir o microfone e falar também. Alguém fez essa tarefa? Conseguiram? Deu tempo para fazer isso? Vamos lá, quero ouvi-los. Professora Laine, da UEPA, eu queria compartilhar o programa que eu estou participando agora, né, do doutorado, seleção do doutorado. Então, o que a gente percebe é que as propostas de projeto, elas precisam ter uma certa relação com a linha de pesquisa, né, do que você escolheu, porque geralmente os programas têm linha de pesquisa e aí você tem que estar atrelado com essa linha de pesquisa e também não fugir do grande objetivo do programa, né? Tipo esse que eu estou pesquisando, que eu estou tentando, está relacionado para as questões dos estudos culturais. Então, em sua maioria, todos os projetos de pesquisa, as propostas de pesquisa que eu verifiquei, assim, que os professores já orientaram,
tem uma relação com a grande área, né, do programa. Então, nós não podemos fugir da grande área e também da linha de pesquisa, que a gente precisa afunilar depois a grande área para essa linha de pesquisa. Então, percebi que, geralmente, os programas, eles fazem essa correlação. Tá? Então, especificamente desse programa que eu estou participando, tem uma grande ênfase, né, com esses aspectos. Enaí, você já está participando da seleção? Já estou participando. Você está em que fase já da seleção? Na entrevista. Então, o teu projeto já foi aprovado ou o projeto é depois da entrevista aí? Já, a proposta de projeto já passou. Esse elemento que a Anaí está pontuando, ela está fazendo um reforço ao que a gente vem discutindo desde ontem. Não se propõe um projeto, seja ele a ideia mais interessante que e relevante cientificamente, socialmente, um projeto que é muito, muito bom, mas se você submete a um programa onde a linha de pesquisa não tem nada a ver com o projeto, não tem orientador para esse projeto, não tem nenhum diálogo ali naquela linha, o seu projeto é muito bom, você não é que o projeto não seja bom, mas não tem quem lhe oriente. Então, esse é o cuidado. O que os professores dizem, tem projetos que são reprovados. Não é porque a pessoa não tem condição de fazer um mestrado, um doutorado, é que simplesmente ele escolheu uma temática, um assunto para discutir, onde não há ligação com a linha de pesquisa, a qual ele submeteu o projeto. Ele é eliminado imediatamente. Então, tudo isso é avaliado. A linha de pesquisa você tem que ler qual a linha de pesquisa, qual os professores e o que os professores têm nesse momento de interesse na pesquisa. Todos os professores, para ser de mestrado e doutorado, eles têm que estar com pesquisa em andamento. É uma exigência, tem que produzir em qualis A1, A2, né? Então, veja as produções desses professores, os projetos de pesquisa, qual a discussão teórica, os teóricos que subsidiam o seu trabalho, para que você entre já alinhado àquele debate, porque senão fica muito difícil conseguir uma aprovação, aí você diz assim, poxa, mas o meu projeto é tão bom, mas não consigo aprovação, é por isso, porque você não avaliou esses critérios que a Anaí coloca de forma brilhante, a Nila pontuava ontem, a gente também está reforçando. Alguém mais foi ver o projeto de pesquisa, está fazendo uma seleção, ou foi consultar por curiosidade para fazer um projeto, para submeter, gente? Fale lá para nós. Bom dia, professora Mary. Pois não. Adriane. Oi, Adriane. É o seguinte, eu já havia pesquisado, na verdade, o edital ele já foi colocado, né? A inscrição vai abrir agora dia 14. Eu já havia procurado a linha de pesquisa que eu tenho interesse. E eu verifiquei 2 professores dentro do programa que devem estar alinhados com o que eu quero pesquisar. Eu só vou verificar os teóricos que eles usam, né? Tenho que dar uma lida no material deles. No Lattes deles, vai lá. Isso. Falta fazer isso. A minha dúvida é essa. Porque, assim, essa pesquisa que eu quero fazer, eu já tirei de uma disciplina do curso de graduação, que eu já havia feito, um artigo científico, foi um estudo de caso. E aí eu quero ampliar esse estudo de caso, no caso, para um município. Então, eu tenho que procurar essa parte aí, né, da parte do referencial teórico que eles utilizam para saber se está de acordo com o que eu já comecei a estudar, né? Excelente. Excelente, Adriane. Você consultou quantas vagas eles ofertaram no último edital, esses professores? Olha, o edital que vai começar, que eu peguei esse daí, ele tem 22 vagas, mas tem 8 que é para o caso das cotas, né? Isso. Tem 37 vagas, mas nessa linha de pesquisa, que é cultura e linguagem, tem 22. Aí tem que tirar os que
das cotas. Eles não distribuíram por orientador, eles não deram só colocaram o número geral, que geralmente eles colocam o quadro de professores e colocam. Não, ele está lá, não está assim como orientador, só fala o orientador, linha de pesquisa, só. Então, Eu ótimo. verifiquei, né? Então, já que não tem a vaga por orientador, e eles estão lá e você já viu que eles fazem esse debate, veja se eles estão fazendo alguma pesquisa atualizada, no Lattes tem tudo. Veja os artigos que eles produziram, baixe, leia, né, e aprofunde. Quando começar a estudar, é obviamente que todos nós temos autonomia de buscarmos mais autores, enriquecer nossa pesquisa, mas para entrar no programa, a gente entra na linha aí que eles estão oferecendo. Então, muito bem. Gente, tem mais alguém? Oi. Queria dar uma contribuição. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, professora. Então, é uma contribuição que vocês estão discutindo agora, né? Como a Mary falou, para a gente saber o que o nosso projeto está adequado, a gente alinhar o nosso projeto às linhas e uma sugestão que eu dou também, que eu aprendi isso ao longo da minha vida. Todo mundo quer saber como é que se escreve um projeto e quais foram os projetos que foram aprovados. Gente, as dissertações que estão construídas, que estão no banco de dados dos programas, evidentemente de projetos aprovados. Então, se vocês querem esses projetos e para ver como é que vocês vão discutir, debater de vocês, o objeto que vocês escolheram, vocês vão até o diretório, né, do programa e selecionem aquelas que tem a ver com aquilo que vocês querem discutir. Eles vão fazer um levantamento do estado da arte, que eles vão fazer. Tem que fazer isso para ter mais subsídio. Isso, para dar todas as dissertações. O primeiro capítulo é o projeto de pesquisa, que está ali detalhado, explicando, narrando. Ginho, qual foi o desse projeto? Claro que já está ali pronta aquela ideia que já foi executada. Mas o primeiro capítulo revela na dissertação o projeto de... Ali vocês vão se deparar com a realidade de um projeto pronto que foi aí vocês não vão ficar procurando, divagando, procurando aleatoriamente. Isso é uma sugestão que eu dou para vocês. Isso vai dar base. Aí vocês vão ver como é a metodologia que aquele orientador usa. O que aconteceu, eu escolhi uma metodologia que não era do domínio do meu orientador. Claro que ele não é. Mas se ele tem, por exemplo, o domínio de análise de conteúdo, ele faz, por exemplo, como método de análise a pesquisa exploratória, a pesquisa de campo, eu não posso propor dentro da minha metodologia, por exemplo, um exemplo estativo. Se o meu orientador não tem esse domínio, ele não vai ser, a gente sabe que ele vai ter uma limitação ali, entendeu? Então, são todos esses que vão acabar fazendo diferença na hora de vocês terem um projeto aprovado. Então, eu fui lá, eu preciso conhecer o programa, realmente, detalhadamente, tá? Os professores, o perfil dos professores, o que eles escrevem, onde eles publicam, né? O que eles estão publicando, e me alinhar a isso, e fazer o que nós fizemos, eu e a Mary Josi, nós unimos o útil ao agradável. Nós gostávamos, que nós vivíamos a família mais com o nosso orientador, e foi um casamento perfeito, entendeu? A Mary está aí, prestes a defender já a tese dela, e assim, nós aprendemos muito, crescemos muito, temos bastante, entendeu? Porque nós, assim, escolher aquilo mediante as nossas condições, aquilo que nós podíamos, dentro da nossa... e relacionando isso com o programa. Era isso, gente. É isso mesmo. Eu tô sorrindo que eu fui tentar circular o problema, até para circular já é o problema.
Então, com base nessas orientações aí que a Nila está compartilhando conosco, vamos para o terceiro elemento. Primeiro trabalhamos o tema, o título, todas as orientações básicas para se começar a escrever um projeto de pesquisa, e agora nós vamos para o dos pontos principais do projeto, que é o problema de pesquisa. Tem alguns programas de pós-graduação, como daqui da Unicamp, que eles chamam só as questões norteadoras, né, e eu adequei até meu projeto nesse aspecto. O problema de pesquisa, ele surge, e a gente até já dialogou antes sobre isso, é uma situação, um fenômeno que, primeiro, causa interesse no pesquisador. E esse interesse, ele tem que vir acompanhado. O que é que está suscitando essa situação? É uma ausência? É uma falta? É uma carência? Você se pergunta sobre essa situação. É uma dificuldade que você está observando? É uma mudança? É uma descontinuidade? É uma crise? É uma contradição? É um afastamento? É um desinteresse? É um despreparo, é um desconhecimento, são dúvidas, né? Então, o que você encontrou ou detectou como problemático e deseja estudar para desvendar, compreender, transformar, identificar. Cada verbo desse, ele está relacionado a uma base teórica que vai fundamentar a tua pesquisa. Se eu disser que eu quero só identificar o problema, automaticamente, ou compreendê-lo, eu vou estar alinhado a uma concepção de fazer pesquisa. Mas se eu disser que eu quero desvendar, contribuir no sentido de transformar, eu também estarei alinhado dentro de uma concepção de fazer pesquisa. Então, os verbos, eles não são colocados no nosso projeto de forma aleatória, eles são intencionais. Eles estão alinhados a uma concepção de fazer pesquisa. Eles estão alinhados epistemologicamente a uma concepção de fazer ciência. Uns fazem ciência para identificar o problema, outros fazem ciência para, além de identificar, compreender e sugerir transformação, intervir nessa realidade, e outros fazem para desvendar, enfim, cada um, outros fazem somente para quantificar e demonstrar. Então, cada um desses está alinhado a uma concepção de fazer pesquisa. Então, o problema, na construção dele, você vai construí-lo a partir dessa necessidade que você vê que é preciso. E aí você tem que escrever, contextualizar esse problema para dizer que, de fato, ele precisa ser pesquisado. É uma situação que precisa ser melhor analisada. E aí você faz a contextualização desse problema, e no término dessa contextualização, você anuncia questões norteadoras. Tem programa que solicitam hipótese, né, para o problema, uma hipótese que você vai elaborar, né, você vai dizer que há um problema e vai até cogitar o que causa esse problema, formulando, assim, uma resposta para ele. E essa resposta, essa sua assertiva, ela vai ser confirmada ou não no decorrer aí da sua pesquisa, é uma hipótese, né? Mas tem programa que não pedem hipótese, então você faz apenas, situa o problema, contextualiza ele e faz as questões norteadoras e as questões e o seu problema central. Tem que colocar qual é o problema central, o que está causando. Segundo os professores, quando avaliam projetos, eles dizem que o problema de um projeto de pesquisa está no problema, que geralmente os problemas que são ditos que são problemas, eles não consideram problemas. Então, como se faz? Como se elabora um problema? Eu elaborei esse item aqui que eu estou falando para vocês, porque ele configura um problema. Uma ausência é um problema, uma falta, uma carência é um problema. Então, esses elementos aqui foram palavras que eu fui dessa trajetória. Eu já dou aula de metodologia há mais de 15 anos. E nesse processo, toda vez que eu ia avaliar um projeto de pesquisa dos meus orientandos, seja da graduação ou da pós-graduação, eu sempre eu detectava que a dificuldade da elaboração o problema, ele existia na mente do aluno, mas na hora da escrita ele não deixava claro que, de fato, essa situação, ela é um problema.
Você tem que problematizar a situação, o fenômeno, e mostrar que é, de fato, um problema. Olha, aqui há uma dificuldade, há uma descontinuidade nessa questão aqui. Então, você tem que deixar claro isso para se configurar um problema. E depois você questiona ele com que nós chamamos das questões norteadoras, você faz questionamentos que são possíveis de serem discutidos, analisados, compreendidos no decorrer da sua pesquisa. E aí, a Nila até colocou uma questão aqui interessante, né? Que toda vez que nós contextualizarmos o problema, a gente sempre põe por último as questões norteadoras. Vocês vão ver lá no nosso projeto daqui a pouco. As questões norteadoras, que são essa problematização que fazemos a partir do problema anunciado, elas geralmente vão dar subsídio para a elaboração dos nossos objetivos, tanto geral quanto os específicos. Vão nos possibilitar, posteriormente, a categorização e a delimitação do nosso trabalho escrito, lá na nossa dissertação e na nossa tese. Então, veja que está tudo alinhado, nada é colocado aleatoriamente. Toda palavra que você escrever no seu projeto, que você vai escrever no seu relatório posteriormente, ela não é aleatória, ela é intencional, e ela é analisada neste âmbito. Nenhuma frase, nenhum período é construído se não há uma intenção nessa comunicação, e é essa intenção que vai ser analisada aí pela banca. E aí não basta que, uma observação minha, encontrar ou descobrir um tema relevante, uma temática relevante, precisa identificar também, dentro dessa temática, desse título, um problema que configurou. Então, para realizar essa pesquisa de cunho científico, eu tenho que ter claro esse problema. E como é que eu tenho claro esse problema? A partir de observar essa situação, esse fenômeno que eu tenho observado, que eu tenho vivido, ele é descontínuo? Qual a contradição desse fenômeno? O que está subsidiando para que essa dificuldade seja acentuada? E você precisa trazê-lo para dentro do seu projeto e escrever. Não tenha medo de escrever, né? Não tenha medo de lá pontuar essas questões. E aí nós, nesse item, né, quem vai estar propondo aí o projeto, precisa discorrer de maneira objetiva, né, bem fundamentada, que você usa autores que vêm até, olha, por exemplo, a Adriane compartilhou conosco que o interesse pela pesquisa dela surgiu, e ela detectou essa ausência, essa carência, eu não sei o que foi, lá na pós-graduação Lato Sensu. Então, ela já tem esse elemento como norteador para ela trazer aqui para o problema dela. Ela identificou o problema numa discussão lá na pós-graduação Lato Sensu. E ela vai trazer para cá e vai problematizar para submeter a fazer uma pesquisa de forma mais aprofundada no mestrado. Então, você primeiro, é importante, na contextualização do seu problema, fazer o levantamento que nós falamos ontem, estado da arte, uma revisão integrativa. Se você tiver tempo, se for doutorado, faça uma revisão sistemática integrativa, que fica algo bem mais consolidado. Aí, para isso, você precisa saber a pesquisa que tratam sobre essa questão, o que eles estão discutindo sobre isso, quais são os dados. Então, é importante, quando nós lemos um problema, que esse problema ele vem com dados, né? Eu vou trazer dados, se for voltado à educação, do censo, dados de pesquisas que foram socializadas, trazer esses dados para eu contextualizar o meu problema, para eu dizer, olha, a partir desses elementos, observa-se continua essa descontinuidade, existem essas questões que precisam ser pesquisadas, aprofundadas. Tem autores, tem pesquisa que os autores, no final, eles dão indicativo também. Se eles dão indicativo, você tem que pontuar. A partir da pesquisa da Bernadette Gatti, Nunes, 2011, que fizeram um questionário em 27 secretarias municipais, de municípios, Estado brasileiro, detectaram que a formação de professores, ela tem sido conduzida, né, a pauta principal dela tem sido mais no sentido de levar os professores para treinar, fazer materiais, treinar, ministrar uma boa aula, enfim, então eles detectaram isso, então você traz para cá, né.
A legislação, é muito interessante isso, gente. Qual o marco regulatório? Existem marcos regulatórios? Oi? Não, só para não esquecer o que da minha lei de quando se fala de pesquisa, dado, né, para o pessoal uma informação interessante para quem está fazendo mestrado e doutorado. Essas pesquisas são importantes porque é o seguinte, quando a gente vai... Lembra que teu objeto, alguém já tenha sido discutido, de repente, não, tem perspectivas diferentes que outras pessoas já pesquisam, entendeu? Então, às vezes, a gente acha, será que está esgotado? O que vai dizer que não é discussão? Se alguém discutiu um objeto do mesmo ponto de vista, a gente pesquisas aí. Então, por exemplo, eu quero discutir agora a questão da criação e implementação de políticas públicas para professores de educação. Como isso tem afetado, por exemplo, aqui a região do estado do Tapajós. E aí eu comecei a fiz esse levantamento aí de avião discutido, por exemplo, a educação do campo. E eu encontrei uma que foi defendida ano passado. E dentro da tese, dentro do estado da arte, a autora fala que não se esgotou ainda a discussão abordando os aspectos que tem relação com a educação do campo. Quando ela me fala, ela pegou 4 anos, pegou as teses, então ela me revelou a minha proposta, ela faz sentido. E eu coloquei isso dentro da minha problematização. Mostrar para a banca, olha, tudo que eu quero discutir, mas a discussão ela não se esgota, por quê? Porque é um tema que persiste de precarização, de desvalorização, de problemas que afetam essa categoria professor de educação do campo. Então, por isso que essa leitura, essa investigação prévia, ela é importante para comprovar que tem consistência, né? Que a gente quer discutir, que a gente quer investigar. Enquanto, olha, essa pessoa teve o cuidado, a atenção de procurar saber são num âmbito mais amplo, mais geral, entendeu? E consolida isso, enriquece a discussão e valoriza o teu projeto, né? Valoriza muito o projeto quando nós vamos ler, nós que avaliamos o projeto, vamos ler um projeto e encontramos nesse projeto uma fundamentação do problema baseada em dados de pesquisa, não somente no referencial teórico, autor fulano de tal, não, mas em dados, na legislação, o que normatiza esse meu problema. Quando eu fui fazer o meu projeto para o doutorado, eu procurei marcos regulatórios, né? Em que período o Brasil regulou que as PPPs poderiam ser feitas para a educação, poderiam ser direcionadas à educação, à formação de professores? Em que momento as empresas tiveram essa regulação legal? E aí eu fui buscar os marcos regulatórios, todos os marcos regulatórios, desde o início, e vi o quanto a legislação se ampliou para favorecer uma determinada classe empresarial no Brasil. Então, você que está aí pensando, qualquer assunto que você vai discutir tem lei, tem marco regulatório que vai aí estar conduzindo esse processo. Existe uma legislação, existe uma diretriz, existe uma normativa. Busque saber qual é a normativa, o que tem subsidiário. Nenhuma instituição vai partir da elaboração de uma agenda, de uma política, se eles não têm um marco legal que garanta essa efetivação. Então, busque para incrementar no seu projeto, para que ele fique um projeto bem fundamentado teoricamente. Além desse levantamento, que se você vai fazer, comece hoje já a fazer esse levantamento. Se você ainda não tem seu tema, mas se não tem teu título, mas tu tem uma ideia do tema que tu queres, vai fazendo o levantamento, que quando você for buscando os artigos, as teses, as dissertações, você vai começando a ler os resumos e vai vindo as ideias para você construir o seu título. E aí você já vai tendo toda essa familiaridade com essa temática e você vai ter facilidade para construir o seu projeto de pesquisa, um projeto bem feito, e você vai conseguir a sua aprovação aí no seu mestrado e no doutorado. E passando, olha, as perguntas vocês poderão fazendo aí no chat. Eu não estou vendo o chat, mas eu estou aqui direto no WhatsApp, a Ju está vendo, que eu não conseguia fazer aqui, puxar o
minimizar os slides, né? Quem projeta, vocês sabem que fica difícil da gente ver o chat. A Ju e a Nina estão aí, vocês estão fazendo pergunta, ou podem abrir o microfone falando, tá? Vamos conversando. Então, a Nila colocou esse exemplo aqui de problema que eu gostaria que ela falasse. Nila, cadê tu? Está aí? Não, tô aqui, né? Professora, Tô aqui. Esse problema que você colocou de exemplo, só para, como era da tua dissertação, para a gente dialogar. A Lânia quer falar. Quer Hum, falar, Lânia? tá bom. eu só queria fazer um comentário, professora, porque às vezes a gente coloca o problema e responde o problema lá. A gente encontra muito isso, né, nos projetos. Verdade. Aí a pergunta, quando nós vamos para a entrevista do professor, é assim, tem certeza que esse é um problema? Você já tem a solução. Será que você quer pesquisar? Então, olha só, eu extraí do meu projeto de pesquisa do meu mestrado o tópico aí inicial sobre a minha situação. Esse aqui é um primeiro parágrafo que eu descrevi lá e eu falei. No final, aliás, é o penúltimo parágrafo, né? Ao final, eu destaco aqui o que me motivou a criar o projeto. Então, dentro da secretaria, que eu era articulada, dentro da rede municipal, eu percebi um problema em relação à formação continuada dos professores para aquela. Eu percebi que era uma formação extremamente problemática, contraditória, não trazia tantos resultados positivos. E eu queria, ao final, investigar o seguinte: os efeitos desse programa sobre a prática pedagógica dos professores. Teriam quaisquer professores? Não. Professores de um ciclo, que é o ciclo 2, 4, 5 anos, que atuavam na escola em que eu trabalhava. Porque era o contexto. Ele está com o seu microfone ligado. Nele. Oi. Já, Nila? O microfone está ligado. Não, ainda não falei. O microfone estava ligado. Ah, tá, desculpa. Então, o que acontece? Eu queria saber, a minha dissertação queria quais eram os efeitos desse programa que era feito no município, que abrangia aproximadamente, quem lê no projeto, aproximadamente, acho que 1.500 da rede. E aí, imagina o impacto social desse projeto. E sem contar ainda o número de alunos, 11 mil alunos, os funcionários públicos diretos e indiretos envolvidos, como coordenador, direção, técnicos da SEMEC, é um universo muito grande de pessoas. Então, o impacto social. E aí eu queria saber qual era o impacto disso. Refletia dentro da escola. Uma secretaria cria o programa, né, cria a formação, desenvolve a formação. Eles, de fato, não sabiam como isso, quais eram as influências. Eles tinham mais ideias, umas estimativas, mas é muito dificuldade da pesquisa. Aproximar a pesquisa dessa situação. Aí, por conta disso, meu projeto foi aprovado. É um problema que carecia de sistematização de dados, de informações, de um tratamento científico, de um rigor metodológico, para responder sobre essa categoria de formação, sobre essa categoria de professores. Então, se vocês forem ver como é que a gente define até um programa, então, dentro da rede tem vários programas, em que, na prática pedagógica, de quem? Dos professores. Não, de um ciclo, de qualquer ciclo, também não. 5 anos, de qualquer escola, da rede toda, também não. Tudo limitado. Ontem perguntaram o que diferencia um TCC de uma dissertação, de uma tese. É a delimitação daquilo que vai pesquisar. Quanto mais delimitado, isso que é estricto, né?
quanto mais está caracterizando o afunilamento da pesquisa. E, ao mesmo tempo, o aprofundamento que a gente precisa fazer. Aí tá as questões norteadoras, né? E aí as questões norteadoras, né? Para eu entender esse meu problema, eu tive que fazer um desdobramento. Ou seja, não seria apresentar, mas seria compor em explicações para eu poder explicar esse problema. E aí, para eu entender essas influências, eu tinha que saber qual era o contexto da formação, qual era dentro da rede, o que é, né, como é que ele se efetiva, como é que ele se organiza, como ele se aplica, e ao final saber como a questão recebe. Aí lembra que nós falamos que as situações, problemas, depois de dobra no nosso projeto, nossos capítulos, a minha dissertação foi falar sobre a formação no Brasil. Falei no outro capítulo sobre e falei no outro capítulo e no terceiro capítulo sobre como é que é a organização de todo o Alfamate e como eu peguei mais para mim, escola, fui para 2 escolas, eu fui fazer as entrevistas para coletar os dados das professoras sobre como é que elas recebem. Então, as categorias, essas categorizações aqui, é uma dissertação, eu escrevi minha dissertação e todo mundo fica perguntando, como é que eu consigo escrever uma dissertação, como é a categorização da organização. Então, assim, quando você tem um projeto organizado, você vai escrever a sua dissertação e vai conseguir desenvolver a sua dissertação. Às vezes, os projetos de pesquisa não são aprovados. Eles vão apresentar problema lá na frente, não vou escrever. Então, a ideia tem que vir organizada desde o início. O princípio, né? Do nascimento da ideia, justamente para o professor, o orientador, o aluno apresentar problemas. Como as coisas vão bem alinhadas, aí qual era o meu objetivo? Análise do programa e os específicos estão alinhados com as questões norteadoras, né? Que era contextualizar a caracterizar o programa, identificar e analisar de como ele era implementado e investigar quais são as dificuldades que eles estavam enfrentando ao participarem do programa de Pode falar, Mary. Ok. E vocês, a Nila aqui trouxe as questões norteadoras, nós já falamos, que são questões que vão trazer elementos a mais, problematizando a questão do seu problema central de pesquisa. A Nila exemplificou aqui as questões norteadoras dela, tá, como ela elaborou. Cada questão norteadora dessa, você pode desmembrar em objetivos. Elas poderão ficar em 1 ou 2, 3 objetivos, não importa. Os objetivos têm que dar conta de responder, né, ao seu problema de pesquisa. E aí a Nila elaborou um objetivo geral, é o que ela pretendia alcançar, atingir com a pesquisa ao término, ela tem que dar conta desse objetivo. E os específicos que ela fez a partir das questões norteadoras, e ela elaborou 1, 2, 3, 4 objetivos. Se ela elaborou 4 objetivos, ela tem 2 opções, fazer 4 capítulos na tese, né, provavelmente, ou ela poderia fazer mais capítulos, dependendo se esses objetivos aqui exigissem mais um aprofundamento, mas geralmente os objetivos, eles vão ser nossos capítulos, né, eles vão ser configurados em capítulos, e os capítulos lá nos tópicos, as seções, né, e enfim.
Então, essa é a lógica. Os objetivos específicos é o que nós vamos estar fazendo ao longo do nosso estudo, para responder a pergunta. Se você estiver bem alinhado, problemas, questão norteadora e teus objetivos, na entrevista, você mostrar segurança e falar que é dessa forma, mesmo que o projeto estando dentro da linha de pesquisa, mesmo que ele vá ser reformulado, é muito difícil um projeto que passe na seleção ser o mesmo que nós vamos estar defendendo. Sempre há o ajuste, mas o orientador ali, a pessoa que vai te selecionar, ela já vai ver que você tem todas as condições de fazer um bom trabalho sem dar trabalho, né, que essa é a verdade. Então, a gente colocou alguns verbos que geralmente pode utilizar nos objetivos, lembrando que cada verbo desse está alinhado a uma concepção de pesquisa. Por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa dentro de uma abordagem qualitativa, né, dentro dos estudos mais qualitativos, eu posso colocar descrever, identificar, reconhecer, relacionar, explicar, né? Vou fazer uma pesquisa dentro do materialismo histórico dialético, eu não posso só pôr descrever, eu tenho que colocar analisar, né? Eu tenho que colocar outros verbos para mostrar que eu não vou só identificar essa realidade, mas eu tenho que intervir nela, né? Modificar. Enfim, eu tenho que... Então, dependendo da abordagem lá metodológica, eu vou estar também tendo esse cuidado com meus verbos, tá? Essa é a minha dica aqui para vocês. Então, qual é a tua abordagem? É uma abordagem qualitativa, é uma abordagem quanti-qualitativa, é uma abordagem dentro do materialismo histórico dialético, né? É uma abordagem decolonial, é uma abordagem pós-estruturalista. Então, a abordagem que você vai fazer, você também tem esse zelo com o verbo, porque se tu diz que vai fazer uma pesquisa dentro do materialismo histórico dialético e coloca apenas descrever, enumerar, identificar, você vai ser evidentemente questionado. Como é que você diz que vai fazer uma pesquisa dialética se você só vai descrever? Né? A realidade, ela tem que ser, ela é um fenômeno em movimento. Então, exige-se que você coloque verbo que dê essa dinamicidade. Você vai reconstruir, você vai analisar, você vai desenvolver, você tem que fazer algo para intervir nessa dinamicidade da realidade. Então, essa é uma dica preciosa, preciosíssima para quem vai fazer projeto de pesquisa. Tá? Ainda mais se a linha, como lá no PPGED, nós temos uma linha de pesquisa da linha de políticas públicas, em que as pesquisas dentro do materialismo histórico dialético é bem consistente. Então, quem vai propor o projeto, aí precisa ter esse cuidado aí nesse âmbito, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho da justificativa, né? A justificativa, ela é muito importante no projeto, porque ela diz as razões, né? Por que eu escolhi essa temática? O que me motivou? E aí é interessante você falar um pouquinho desse seu envolvimento, se tivesse, no caso, o projeto de que você está propondo, ele está automaticamente imbricado com a sua vivência profissional, pessoal. É importante você deixar isso registrado na sua justificativa. Além dessa motivação pessoal, coloque a profissional, se tiver já imbricado, se você já tem estudado sobre isso, a acadêmica, né, esse seu envolvimento com o que você vai estar pesquisando é importante. Se for um projeto submeter para o doutorado, é interessante saber que você já tem pesquisado sobre isso, você publicou alguma coisa a respeito, né, porque geralmente no mestrado você já tem que ter publicado artigos, feito capítulos de livro, né, com alguém, então vai logo se alinhando nesse sentido. Eu e a Nila fazemos parte aí de uma comissão científica, a gente sempre está lançando edital para publicações, né, em capítulo de livro, e-book, se organize, escrevam um junto aí, publique. A gente já até tem um aí que vai estar discutindo sobre formação de professores. A gente vai estar incluindo práticas, tudo que nós está fazendo. Publique algo para dizer, já está escrevendo sobre essa temática, tem interesse, né? Não é apenas uma projeção, uma realidade na vida dessa pessoa. Aí nós chegamos na metodologia, né? A metodologia, ela é o caminho que você vai dizer, você vai demonstrar o seu caminho, a sua abordagem metodológica, como fazer o que você está propondo. Então, aqui você tem que deixar clara a viabilidade de fazer essa pesquisa.
né? Como é que eu vou fazer essa pesquisa? Como é que eu vou responder a essas questões norteadoras, esses objetivos que eu estou propondo, né? Então, você precisa... a sua metodologia, ela tem que responder ao problema de pesquisa, ela tem que dar conta disso. Então, você tem que escolher técnicas e métodos adequados, né? Se você diz que quer ver, você quer escutar os professores, você vai ter que ter uma técnica que vá possibilitar isso. Você vai ter que ter uma entrevista, você vai ter que fazer uma observação, ou um grupo focal, você tem que ter uma técnica que mostre que você vai escutá-los, né? Você vai ouvi-los nas suas necessidades, ali no que você propõe. Então, a Nila pôs aqui uma dica, que é apropriar-se das abordagens metodológicas, é observar o que prevalece nas discussões, né, em artigos, dissertações e teses acerca de sua categoria de estudo. Quando você vai fazer esse levantamento, você vai ver, vai se alinhando ao que as pessoas, qual é a metodologia que as pessoas estão utilizando mais. Aí você já vai se familiarizando com essas propostas metodológicas e escolha que você vai também acredita. Então, se o meu tipo de pesquisa está dentro de uma abordagem qualitativa e do tipo estudo de caso, eu vou ver como as pessoas têm desenvolvido essas pesquisas do tipo estudo de caso para eu ver também a forma de fazer a minha. Não só os metodólogos, mas veja também os pesquisadores, eu sempre digo isso. O metodólogo conceitua o que é um estudo de caso, mas veja uma pesquisa de estudo de caso e veja da forma que ela foi feita, se você vai querer fazer dessa forma também, veja as experiências. Eu fiz isso agora na minha tese. Eu vou fazer uma análise de discurso, e aí eu vou usar o Fairclough, Norman Fairclough, que ele criou uma teoria social do discurso, e é diferente do Foucault, é diferente do Peixoto, é diferente do Bakhtin, porque ele abrange todos esses autores. Então, eu fui ver como as pessoas estavam fazendo pesquisa utilizando o Fairclough, e aí eu peguei várias teses, dissertações, vi como eles fizeram a pesquisa, e a partir dali eu criei o meu próprio caminho, a partir do que eu li, do que eu vi, para eu fazer a minha. Então, assim, é experiência, então a gente vai adquirindo, a gente vai pesquisando, lendo, buscando. Então, é importante você dizer a abordagem da tua pesquisa, você dizer o autor que fundamenta essa abordagem, você pontuar a técnica que você vai utilizar, entrevista, questionário, grupo focal, e eu coloco sempre, pontue a vantagem e desvantagem dessa técnica na sua metodologia, porque toda técnica tem vantagem e desvantagem. Deixe claro, olha, essa é só a desvantagem de fazer, mas eu vou fazer porque eu tenho uma limitação, eu estou justificando aqui, né? Então, pontue isso lá na sua metodologia. Coloque a forma que você vai analisar esses dados. Geralmente, na educação, nós fazemos muita análise de conteúdo, análise de discurso, né? Tem análises estatísticas também, que não é muito da nossa área. Busque a forma que você vai estar analisando esses dados, categorizando. Então, é importante você já anunciar isso no seu projeto. É óbvio que você vai ter todo o percurso acadêmico para aprimorar a sua metodologia, mas você já anunciando, você já dizendo, você já mostra que você tem conhecimento, no mínimo, do que você quer. E aí você só vai aprimorar, não vai ficar uma metodologia tão simplista, como geralmente nós lemos, né? E aí, esse aqui foi um roteiro que eu criei para meus alunos, né, e eu compartilho com vocês, é só uma proposta, né, que desse caminho, né, quando a gente vai construir a metodologia, né, diga o tipo de estudo, né, por que esse tipo aqui, essa abordagem que eu escolhi, não outra, conceitue, né, com base no autor, e aí eu indico quem vai fazer pesquisas qualitativas, a Cecília Minaio, é muito interessante esse livrinho da Cecília Minaio, que é pesquisa em ciências humanas, porque se ela fala assim, eu vou fazer uma pesquisa de campo, ela fala o que é campo, o recorte temporal, tudo e tal, então ela vai conceituando tudo, deixando muito claro, então é interessante isso nós deixarmos também. O local que você vai fazer, se você já tem ideia do local, você já deixa, escreve o local, por quê? Eu vou fazer uma pesquisa no município, eu vou fazer uma pesquisa no município de Benevides. Por que Benevides? Não foi outro município de Belém. Eu tenho que justificar o porquê Benevides,
quais são os argumentos os critérios para escolher esse município. Então, deixe claro isso aqui também na metodologia, né, onde será feito o estudo, por que você escolheu fazer aí na região do Baixo Tocantins e não em outra, quais são os elementos que vão te dar essa sustentação. Use IDEB, use o que você tem para fazer essa justificativa. As fontes de informação, né, o que será consultado, e aí se você já tem os documentos que você vai querer analisar, você já diz, é óbvio que isso vai ser aprimorado, mas é um projeto que você está submetendo, né. O doutorado, você já tem que ter mais base, né, para escrever isso aí. O mestrado, você ainda vai estar anunciando e vai estar aprimorando. E as técnicas e análise dos dados, né. As técnicas, questionário, formulário, entrevista, né, você vai fazer uma análise de documento, você vai utilizar uma história oral, você vai fazer observação, você vai fazer uma análise de discurso das fotografias, da filmagem, então, tudo vai depender dos teus objetivos, do que tu está te propondo. Eu faço a minha metodologia nesse roteirozinho, deixo muito claro para as pessoas lerem, porque eu vou falar uma coisa para vocês, é muito chato ler uma pesquisa onde a gente tem que ficar imaginando, idealizando como a pessoa fez essa pesquisa. Sabe, você fica pensando, como foi feito isso? Aí você tem que ler o trabalho todo, ainda nem deixa claro, e vocês vão ver quando estiver fazendo levantamento, que vai ter resumo que vocês vão perguntar, como foi feito isso? Ela usou entrevista, ela usou questionário, usou alguma técnica de grupo focal, utilizou o quê? Como conseguir esse dado? Sabe essas perguntas que a gente fica se fazendo e tu tem que ler a introdução toda e não acha a resposta? Lê o primeiro capítulo e não acha a resposta. Lá no terceiro capítulo, quando a terceira ou quarta, às vezes, que já tem a análise da entrevista, que tu vai perceber alguns detalhes que escrito não foram. Ou seja, você vai deduzir, você vai concluir a partir do que você leu. Mas olha o trabalho. Então, vamos deixar claro na metodologia todo como foi feito, todo o percurso, sem enrolação, de forma objetiva, porque tem gente que enrola, e no final eu pergunto, fez o quê mesmo? Então, eu sempre, quando eu vou ler um trabalho, eu fico muito chateada quando eu tenho que ler lá no último para eu entender que ela pesquisou foi com os professores, e eu pensando que era com outros. Então, deixe claro, é professor o sujeito de pesquisa? É professor. São coordenadores pedagógicos, de onde? O quê? Quem são esses sujeitos, se for pesquisa de campo? É só documental? Você só vai analisar leis? Deixe claro tudo isso e faça uma metodologia bem objetiva. E outro elemento pedido nos trabalhos é referencial teórico. Geralmente, o PPGED pede referencial teórico e metodológico. Aí você vai pôr referencial teórico e logo em seguida o metodológico. Aqui são sugestões, né? Os autores que serão referência para o seu estudo, você tem que estar alinhado a essa linha de pesquisa, orientador que você vai estar pleiteando a vaga, faça esse alinhamento. A teoria, né? Preste atenção na teoria que esse seu orientador utiliza, se ele é da teoria crítica, se ele é um estudioso da teoria histórico-crítica, se ele é fundamentado na teoria pós-moderna, se ele é um autor que é estudioso da teoria marxista. Então, veja, como é que eu sei isso, Meire? É lendo o que ele produziu, você vai ver os teóricos lá, a referência que ele está utilizando, você vai conseguir ver quais são os autores que ele se alinha, que ele estuda, e você vai também se alinhar a esses autores, mesmo que depois você vá além, mas para a submissão do seu projeto, porque você e o orientador, vocês vão fazer a tua pesquisa não é tua, é uma pesquisa construída e coletiva com o teu orientador. Então, é preciso esse alinhamento de ideias de construção, né? Então, os aspectos definidores do tema, suas características, peculiaridade, modalidade, veja tudo isso para a construção do seu referencial teórico. E escolha a fundamentação epistemológica dos teóricos, eu coloquei isso aqui porque se um autor, a minha professora de doutorado, ela não é tão rigorosa nesse aspecto, ela sempre diz, olha, vamos ver o que os autores dizem e vamos saber utilizá-lo. Então, ela deixa a gente livre, eu posso usar autores da área crítica, da áreas pós-críticas, mas eu tenho que saber usar.
eu tenho que, um autor concordando com o outro, ou contrariando o outro, eu tenho que saber ter esse conhecimento teórico para que eu não venha a causar a ter uma produção, uma construção teórica enviesada. Imagina eu colocar uma citação de um autor crítico ou querer fazer uma crítica a um autor utilizando outro autor que não tem nada a ver com o que ele está escrevendo, ou são de linha teórica díspare. Não há concordância, eles são autores opostos, eles discordam nas ideias, e eu digo que eles concordam nas ideias, porque eu peguei um trechozinho e achei que concordava na ideia. Fique atento a isso, principalmente, pessoal, que vão submeter projeto para o doutorado. Isso daí é uma questão que nós não poderemos incorrer nesses equívocos aí. Eu posso utilizar? Claro que eu posso, sabendo que eu estou utilizando. Só não posso utilizá-lo sem ter esse conhecimento. Então, sempre busca a linha do orientador, nós já falamos sobre isso, o Lattes, para ver o que tem produzido. Siga essa linha epistemológica dele, inclusive a metodológica. Veja, qual a metodologia ele tem utilizado nas pesquisas? Ele tem utilizado que abordagem de pesquisa? Qual é a técnica que ele tem analisado? Que ele vai fazer a pesquisa dele com base no que ele tem de conhecimento. Eu fiz a minha dissertação e eu escolhi análise de conteúdo, que a minha orientadora sabia fazer análise de conteúdo, e ela me ajudar. Quando eu fui para a minha banca de qualificação, a minha banca em peso pediu para eu fazer análise de discurso. A minha orientadora disse, Meire, eu não trabalho com análise de discurso. E aí ela argumentou com a banca, não, mas o texto da Meire é para fazer análise de discurso. Eu disse, professora, vamos resolver esse impasse. Eu corri e me matriculei numa disciplina no NAIA, no doutorado, e eu fazendo mestrado, sobre análise de discurso. E cursei essa disciplina lá como professor que era ali, fazia análise de discurso, para eu me apropriar dos autores, como faz isso. E aí eu fui me virar para aprender, corria com um, com o outro, pegava a dissertação, a tese, como fez a análise de discurso, e aí eu fui criando e disse assim, eu pensei, eu vou ser, e quando eu apresentei esse trabalho, a banca vai me criticar, porque eu corri tanto atrás de como fazer análise de discurso, com quem sabia, com quem fez na tese, como é que você fez isso, como categorizou, como fez, e eu fui me virando, porque a minha orientadora disse, Meire, eu não vou saber, eu não tenho condições de te ajudar nisso aí, e a banca quer, então vou fazer, eu corri atrás e fiz. Quando chegou na minha defesa, eu estava nervosa só nesse aspecto, que eu me sentia, né, que eu precisava, estava apreensiva. Quando chegou na minha defesa, para minha surpresa, eu fui elogiada por todos da banca na minha análise de discurso. Eles disseram que eu fiz uma excelente análise de discurso. E aí perguntaram como foi que eu fiz, né? E eles gostaram muito, inclusive até pegaram a forma que eu organizei o discurso e como eu analisei como referência para eles falarem para os seus orientandos, os professores que estavam ali na banca. Então, acontece, e nós não vamos ficar paralisados por causa disso, vamos correr atrás, mas se você vê que ele sai só análise de conteúdo, então faça análise de conteúdo, análise de discurso. Qual é a técnica utilizada? Siga. Né? E a nossa dica aqui é faça uma revisão de literatura, comece hoje logo. Quem quer fazer projeto, comece agora. Não deixe para depois, quando sair o edital. Pegue o edital anterior, veja os critérios e comece a trabalhar logo hoje no teu projeto, ou de mestrado, ou de doutorado, para você aí fluir. Ontem eu falei como se faz uma revisão de literatura, e esses são os passos que eu dei. Se alguém tiver dúvida, a gente pode estar explicando novamente. Eu vou passar para o cronograma, tá bom? Que a gente já está, deixa eu ver o nosso horário, gente. A gente tem 15 minutos ainda, né? Então dá para a gente dialogar aí as dúvidas. O cronograma, todo projeto, a maioria, vocês viram lá, ele solicita o cronograma. Esse cronograma é um cronograma priorístico, né? Esse é um cronograma aqui de mestrado, eu não coloquei um cronograma de doutorado, né, 4 anos, é mais tempo. Esse aqui é de 2 anos, 24 meses. Então, você coloca aqui as etapas que você vai estar seguindo, que você imagina, depois isso aqui vai ser reformulado, isso aqui vai ser mais para você dizer que você já tem uma noção que você tem que concluir sua pesquisa em 24 meses. E se você for bolsista, conclua dentro de todos os prazos, porque os bolsistas, eles têm aí um critério da CAPES de qualificação do programa.
As referências, que você vai ter que ser esse conjunto aí padronizado, colocar, obviamente, né? E aí a dica que nós trazemos é buscar no programa que você pretende pleitear vagas, dissertações, artigos, a mesma história. Da referência que o seu orientador, que você vai estar indicando, utiliza. Né? Porque você vai escrever um projeto, você vai focar na pessoa, essa é a ideia, né? E aí você vai, mesmo que ele não, porventura, ele escolheu um outro, mas você focou ali, o seu projeto vai estar dentro daquela linha e vai estar totalmente dentro daquele contexto para ser aprovado. Né? E aqui são as referências que nós utilizamos, olha, que eu vou falar para vocês. Eu utilizei a aula da Judith Mazotti. É um livro que ela tem uma coletânea de vários artigos. Esse livro, ele tem, acho que nem lembro quantos capítulos tem, mas ele é muito, muito bom para nós. Ele é a bússola do escrever, desafios e estratégias na orientação e dissertação. Aqui ela tem como fazer uma análise de documento com base na professora Olinda Evangelista e Shiroma. Elas dizem como nós temos que analisar o documento. Muito, muito bom o material dela. Eu peguei esse daqui da Alves Mazotti, que é a revisão bibliográfica, como se faz uma revisão bibliográfica. Ela fez os erros que cometemos, os acertos, como nós poderemos evitar incorrer em alguns equívocos. Lá tem vários artigos brilhantes. Se você vai fazer mestrado, doutorado, você está decidido, compra esse livro para você, valendo, ele é deste tamanho, mas vale a pena. O livro do Antônio Joaquim, né, esse livro aqui, ele vai discutir a pesquisa qualitativa nas ciências humanas. Vai dar toda a abordagem qualitativa, vai te dar toda a fundamentação para te ter lá e para te conceituar, defender essa abordagem. Tem o Cury, que eu coloquei Educação em Contradição, porque ele trabalha categorias metodológicas. Então, assim, se tu vai trabalhar com uma determinada realidade, o Cury não tem a categoria lá realidade, mas é uma categoria comunicação. Não tem a realidade, não tem a comunicação, que geralmente é uma categoria que a gente utiliza muito. Então, você vai ver essa categoria que você vai estar utilizando. Se você já tiver claro, você já usa o Cury, argumenta, fundamenta. Se você não tiver, não precisa. A Bernadette Gatti, ela fala sobre a avaliação qualitativa dos projetos. Essa pesquisa aqui é só uma ideia de como se faz uma pesquisa de avaliação. Se alguém está avaliar um programa, o meu projeto de pesquisa visa fazer uma avaliação de impacto, dê uma lida aí nesse trabalho dela, é de 2013, muito bom para você seguir aí no seu trabalho. Humberto Eco, ele fala como se faz uma tese. Aqui ele faz mais uma abordagem epistemológica de como se faz uma tese, vai trabalhar paradigmas também, junto com o Thomas Kuhn, que vai também discutir. O Antônio Carlos Gil é um metodólogo muito legal de você compreender, e esse livro dele é só métodos e técnica. Métodos e técnicas que você vai ver que são mais adequadas a desenvolver sua pesquisa. E o outro é como elaborar o seu projeto, que são as orientações que a gente trouxe aqui, tá? A Eva Maria Lacatos e a Marina Marconi, elas vão discutir a metodologia geralzona, né? Desde que é conhecimento até como fazer um projeto de pesquisa. É bom o livro delas. Mas nesse outro aqui, elas vão discutir o fundamento da metodologia científica. Vão fundamentar o tipo de pesquisa, o tipo de técnica, a abordagem, o porquê essa pesquisa e porquê outra. Então, é importante você ver. Aí, esse pequenininho aqui da Cecília Minayo, eu gosto muito dele, é bem pequenininho esse livro. Ela vai trabalhar pesquisa social, teoria, método e criatividade. Aqui ela vai dizer todas as pesquisas voltadas a abordar o social, né, e ela vai trabalhar item por item num livro bem curtinho, pequenininho e muito, muito bom. A Romanovsky e a Theodora Ennis, eles vão discutir aqui como se faz o estado da arte, que é aquela orientação que eu dei para você lá, tá? Então, esse livro aqui são livros que você lê e vê como se faz. Não, porque geralmente os metodólogos, a gente lê, aí faz dá uma dica, dá outra dica. Esses daqui, para mim, são os que eu uso nas minhas aulas. Faltou alguns aqui, eu ainda tenho acho que mais uns 5 que eu utilizo também, que para graduação eu uso a professora, foi minha professora na pós-graduação Lato Sensu, que é a Elizabeth Teixeira, um livro muito bom. Eu também
utiliza o professor Antônio Joaquim Severino para graduação, porque ele é bem claro lá, dá dica bem legal. Então, esse daqui, agora, eu não coloquei muito livro de análise de pesquisa, né, de discurso, né, de conteúdo, eu não coloquei, e nem também com outras abordagens, porque são um projeto, e você depois vai estar se aprimorando melhor aí das metodologias, tá? Então, a gente fecha esse momento, dizendo para vocês que pesquisar propõe organizar sistematicamente as ações, os procedimentos, para obter um conhecimento determinado. Então, por sua vez, toda organização ela exige um planejamento, e esse deve ser pensado por etapa. Qual é a tua etapa agora? É correr para fazer o levantamento do que tem produzido sobre a temática que tu queres pesquisar, já definir esse título aí para que tu queres pesquisar, partir para escrever essa problematização, já ver a questão metodológica, já começar a fazer o teu projeto. Essa é a tua etapa. E não começa amanhã, gente, começa agora, é hoje. Esse minicurso foi para orientar vocês nesse processo. Então, agora nós vamos mostrar, eu quero que a Nila projete, eu vou tirar minha projeção. Vamos mandar esse slide para vocês, tá? Para vocês, eu posso até complementar com alguns elementos a mais aqui, para vocês terem aí subsidiando. Critério básico. Qual a exigência do programa de pesquisa? Vá lá e siga a risca a exigência. Tá? Aqui nós temos da UEPA, siga a risca essa exigência aqui, tá? Olha, tudo que nós trabalhamos hoje aqui. A linha de pesquisa que você vai colocar, área de interesse, essa área de interesse de pesquisa já é definida pelo edital, tá? Aqui ele sugere orientador, por isso tu foca no orientador. Aqui a justificativa com contextualização do objeto de estudo e problema, tá? Então, olha, aqui ele não pedia, ele espera justificativa junto com o problema, né? O objetivo separado, a fundamentação teórica, a metodologia e referência. O FPA, delimitação do tema, na delimitação do tema, você vai falar da temática e depois você dizer que dentro dessa temática geral, você vai delimitar esse título aqui, é como se fosse o tema e o título, né? Você vai delimitar, demarcar historicamente a tua pesquisa. Teoricamente também você vai estar trazendo. Justificativa e sua relevância, a formulação dos objetivos e do problema, olha como vai ficar junto. Referencial teórico e metodológico, aqui vai ficar junto. O cronograma e a bibliografia. O FOPA vai pedir o título, um resumo, aí você segue a risca a BNT, tá? Para fazer o resumo. O problema de pesquisa, olha aqui, ele só quer o problema de pesquisa e depois a justificativa. O problema é contextualizar o problema, questão norteadora, problema. Objetivo geral específico, a metodologia e estratégia investigativa e as referências. Então, seguir a risca, os caracteres não pode passar nenhum ou mais, seguir tudo a risca porque estão participando de uma seleção. Tudo é motivo para a gente não ser selecionado se viermos a ter algum equívoco. Então, agora eu vou tirar minha projeção, vocês poderão fazer pergunta e nós vamos projetar o nosso projeto que foi aprovado. A Nila, projeto de mestrado e eu de doutorado. Vamos lá, Nila. Estamos em 16 pessoas. Nila? Parei já a projeção. Vamos projetar aqui nosso mostrado. Projeta teu projeto. Tá bom. Põe ele aqui, isso. Vou tentar. Já que eu defendi ele em 20 minutos, eu vou tentar extrair. Nós temos... Tá pra ver, pessoal? 11h55, o nosso horário é até meio-dia, aí a gente passa 5 minutos a mais, fica 5 minutos para ti, 5 minutos para mim, e as perguntas aí que eles vão estar tendo no processo. Tá para ver? Tá visualizando aí? Sim, professora, tá tudo ok. Tá, então, deixa eu tentar comentar um pouquinho. Isso aqui é meu projeto. O extrato que eu apresentei, submeti ao PPGED, ao UFPA. Graças a Deus ele foi contemplado. E assim, eu acho que nós tentamos falar um pouquinho sobre a trajetória do surgimento do projeto. Então, se vocês podem observar, eu estou aqui, ó. Está em 23 páginas, mas quando eles pedem página até 15,
Então, ele está assim, todo marcadinho, porque ele faz coisa pronta e acabada, mas precisa ser, pelo menos, bem estruturada e organizada, né? Precisa também apresentar muitos problemas, porque no decorrer do curso você vai fazendo os ajustes, você vai complementando. Então, de 15, depois que a professora, a minha orientadora leu, tudo, começou a submeter a fazer os ajustes. Aquilo que eu falei para vocês, que depois esse projeto ele se transforma no primeiro capítulo da dissertação. Então, é tudo marcadinho assim, porque a minha orientadora já começou a fazer as inserções, os ajustes, aquela questão de tirar e colocar informações que estavam faltando. E aí é o título, né? Bem delimitado, bem focado, bem orientado. A autoria. Esse aqui eu coloquei a autoria, mas quando você submete não pode, né? A avaliação feita de cegas. A delimitação, né, do tema, é onde ele ia ser focado na formação continuada do professor. A delimitação do problema. Só para vocês perceberem, né? A questão da contextualização. Eu gastei aproximadamente, aqui tudinho, foi a minha discussão a respeito do meu problema. Né? E eu fui mostrando o que já tinha de discussão histórica, o contexto histórico da formação de professores no Brasil. Tem aqui um marco histórico da década de 70 e fui em busca de todos esses elementos e todas essas informações para colocar. O que os autores discutem, as pesquisas discutem, e fui discorrendo, escrevendo, e fui apontando dentro da minha problematização. E haja problematizar, e haja mostrar, evidenciar, haja apontar o que os teóricos dizem a respeito do meu objeto. Enio, por favor, estou falando do meu objeto de pesquisa. Tá? Aqui está um pouquinho maior por causa que já tinha sido submetido. Depois de ter problematizado bastante, trazer todos os elementos de discussão, aqui, ao final, no último parágrafo, eu explicito o meu problema dentro do projeto, né? E daí, desse problema, aquilo que eu falei para vocês, que vão surgir o quê? Os objetivos geral e específicos. E esses objetivos, eles vão também, depois, se tornar a categoria de discussão dentro do meu trabalho. Então, dentro da minha dissertação, eu tive a obrigação de pontuar e demonstrar a contextualização, a caracterização, a identificação e expor as dificuldades que eu encontrei ao final das entrevistas. E a justificativa, né? O que justificava eu ter escolhido esse tema? E aí eu fui discorrendo, narrando a minha trajetória de 2 redes de ensino, uma na rede municipal e outra estadual. Na municipal, eu fui inserindo os elementos, as informações que eu fui encontrando ao longo do meu trabalho, percebendo dentro do que eu estava propondo, porque o que eu comecei a observar em relação à prática dos professores, e como isso, por exemplo, na relação da aprendizagem com os alunos. Né? Eu comecei a fazer comparações entre 2 redes. Eu estava há 7 anos e estava há 5 anos, aproximadamente, no município. Perceber aquilo que a Miri falou, como nasce um problema, né? Como nasce um projeto. Tradições. Você percebe, uma rede era de um jeito, outra rede era de outro. No final da história, todas as 2 redes temos formação continuada para os professores. Eu ia falar o que eu observava em relação à fala dos professores, as queixas. E também percebi que, como o projeto de formação continuada era voltado ao desempenho dos alunos, eu identifiquei que isso não estava acontecendo. Eu identifiquei isso fazendo levantamento dentro da escola. Levantamento, abri todas as partes dos alunos que estavam inseridos no ciclo que eu queria pesquisar. E identifiquei que eles não estavam aprendendo como deveriam. O projeto de formação continuada estava implicando também sobre a dos alunos
sobre o desempenho dos alunos e sobre a prática dos professores. Mas, assim, tudo era dedução, eu não tinha certeza. Eu tinha que ver certeza. E aí fui trazendo esses elementos. Depois eu fui escrever como é que eu ia desenvolver minha pesquisa para investigar isso que eu estava falando. Então, de cara logo, entendeu? Não é para ficar fazendo rodeio dentro do projeto. Eu logo a pesquisa que eu vou abordar, ela vai ser quais são as técnicas. Então, dentro da pesquisa, quais são as técnicas que são adequadas. Usando a pesquisa biográfica, documental, e fui justificando, né? Quem eram os autores feitos, os autores que subsidiavam essa metodologia, esse tipo de metodologia em pesquisa. Tá? E apontei que eu ia fazer pesquisa documental, que eu ia me aparar nas leis. Toda a legislação que estava relacionada com a educação continuada, que é a pesquisa. Depois eu iria fazer a análise, né, desse objeto de pesquisa a partir desses princípios. Tá? Depois eu apontei também que, além dessas outras técnicas de análise documental, de legislação, eu usar as entrevistas. Quando eu falo essas entrevistas, eu preciso definir como é que vão ser essas perguntas abertas, perguntas fechadas, estruturadas. Eu falei questionários com perguntas abertas e fechadas. Muito por conta de que eu não vi essa entrevista poderia, como essa entrevista poderia se apresentar, se eu ia ter dificuldade de abordar, não. Se os professores não falar mais, ou se eles não falar menos, eu ia tentar falar o máximo possível, extrair o máximo possível de informação dessas entrevistas. Tá? E aí eu tive que contextualizar, que apontar qual era o meu locus de pesquisa. E aí eu fiz uma descrição, eu falei para vocês que é importante saber relacionar, extrair um problema próximo da nossa realidade, isso vai facilitar a gente obter. Então eu estava de perto, eu vivia naquela escola, eu trabalhava naquela. Então era fácil contextualizar o histórico daquela escola dentro do meu trabalho. Eu sabia que dentro dessa escola que eu trabalhava, né, quais eram os níveis distribuídos, quando essa escola. E tudo isso eu coloquei. E o cronograma. E crenças que subsidiaram no projeto de pesquisa. Esse foi o projeto de pesquisa no PPGED, em que eu fiquei no primeiro, foi bem aceito pela banca. A Mary. Professora Meire, seu áudio está desligado, tá bom? Essa é a frase que eu tenho mais escutado, seu áudio está desligado. Ai, pois é, então, essa estrutura que a Nila compartilhou com vocês seguiu a UFPA. Eu ia projetar a estrutura do que eu submeti à Unicamp, mas vou projetar aqui o da UFPA também, porque eu acabei, nem sei onde eu deixei. Deixa eu abrir aqui o documento. Deixa eu ver se eu consigo projetar esse meu aqui. Esse meu eu submeti para o doutorado, que é esse que eu estou concluindo agora. Tá dando para visualizar? Sim. Sim, professora. Eu segui as regras na risca do programa, né? Uma capa. Aqui eles pedem uma cópia identificada e outra não identificada. Não sei como está agora. Esse aqui é o meu título, né? Que eu submeti a princípio. Obviamente mudou, gente. Não ficou assim dessa forma. Tá? E aqui eles pediram a delimitação do tema.
Aí eu fiz aquele esquema, falei do tema de forma mais geral, né, do que tinha norteado esse tema, e fui levando para funilar ao demarcação do que eu quero, né? Então, ao que que a pesquisa se propõe, a discutir a parceria de forma mais ampla, e existem discussões em vários anos, mas eu ia focar aqui para a formação continuada, e aí eu fiz esse recorte. Vejam que eu segui a risca, poucos parágrafos, né, e aqui eu fiz esse recorte. Logo em seguida vem o problema de estudo, aí eu fiz a forma que eu conversei com vocês hoje, eu problematizei, contextualizei, tá? Já tinha bastante leitura, eu comecei da reforma do Estado, né, das mudanças nas prioridades do Estado, em relação às políticas públicas e educacionais, e aí eu fui usando autores que eu já tinha feito o levantamento, dados, leis, né, a lei, a LDD, os marcos regulatórios que eu falei para vocês, que é importante, resultado de pesquisa da Bernadette Gatti e da Barreto e do André, onde elas anunciavam um crescimento de participação das empresas na formação de professor. Peguei outro resultado de outra pesquisadora, que é a Vera Peroni, também, onde isso foi resultado do levantamento que eu fiz, onde ela pontuava que as empresas estavam definindo, interferindo no currículo, né, do que deveria ser ensinado para a educação básica no Brasil. Aí eu fiz toda essa contextualização, e aí eu trouxe um autor que não é brasileiro, que é o Contreras, para dizer que essas mudanças, sem a participação dos professores, poderá, né, ter uma consequência no que se refere à autonomia deles. E aí eu já foquei para o problema que eu quero, que é o Instituto Natura, que é da empresa Natura, e já trouxe, a partir da problematizar o Instituto Natura como formador de professor, sendo uma empresa do ramo de cosmético, né, e sem experiência na área de educação, e agora está formando professor, ensinando metodologias para o professor, então eu questiono veementemente isso, tá? E esse meu questionamento me deu, eu não questionei apenas com base no que eu acho, não, eu questionei com base em dados, e aí eu trouxe as questões norteadoras, tudo aqui eu estou problematizando, é a maior. Problematizei para valer, problematizei a participação do Natura em todos os municípios paraenses, oferecendo essa formação, na verdade, no Brasil inteiro, né, mas meu recorte é o Pará. Eu trouxe um pouquinho desses dados, e aí o projeto Trilhas, que é o que eu vou estar analisando, e aí eu já fui afunilando aqui, depois de problematizar, para as questões norteadoras, né, então aqui, ó, as questões, eu coloquei questões investigativas do projeto, né, porque como era o doutorado, eu precisava ter bastante base para defender para diante da banca, aí eu coloquei aqui as questões que nortearam a minha pesquisa, né, e anunciei aí o problema, né, anunciei o problema e depois coloquei as questões norteadoras. Aqui eu já o meu objetivo geral, deixei em destaque, né, o geral, os específicos, que vieram aqui das minhas questões norteadoras, tá? E aqui o programa solicita uma justificativa separado, eu coloquei. Comecei seguindo aquela regra que eu coloquei no slide, que o Marnila colocou, falando do interesse pela temática, da nossa trajetória acadêmica, profissional, como ela se alinhou à temática, em que momento da minha vida acadêmica eu decidi que essa seria a pesquisa, que essa seria a minha tese, e o porquê essa decisão, a minha preocupação com a formação do professor, né? E aí eu vou falando um pouquinho da minha trajetória acadêmica e profissional, tá? E justificando ao objeto que eu quero pesquisar. E como eu era coordenadora dos programas federais e fazia a formação pela Secretaria de Educação de Belém, naquele contexto, eu alinhei a essa perspectiva. Eu saí da prefeitura, né, eu não participo mais do quadro funcional da prefeitura, e só estou mesmo a nível de estado. Logo em seguida, eu coloquei referenciais teórico-metodológicos, eu coloquei como está lá, referências teórico-metodológicas, dessa forma que eles escreveram, eu coloquei dessa forma também.
E aí, aqui no referencial teórico e metodológico, primeiro eu vou ter que fazer a abordagem teórica, alinhando depois a minha metodologia. Tem programa que nós vimos que só quer o referencial teórico e depois só o metodológico, aí você faz. Então, como é que era teórico, metodológico, eu fiz primeiro a abordagem teórica, fui aqui fazendo todos os autores, esses autores que eu cito aqui são resultado do levantamento que eu fiz, tá? Né, desse estado da arte. Do Instituto Natura também, os relatórios de todos os anos, que eu submeti o projeto em 2018, então eu fiz até 2017. E logo depois que eu fiz essa demarcação teórica, que estaria me subsidiando, eu já fui alinhando a metodológica, né? Falando um pouquinho da abordagem da pesquisa qualitativa, usei a MINAI, vou fazer uma pesquisa de campo, aí eu conceituei campo, que é um campo para Minaio, né? Então fui logo já traçando essa abordagem metodológica, né? Eu queria fazer um grupo focal, então eu disse que ia fazer, escutar os professores, gravar, tudo e tal, mas isso mudou, gente, não foi possível, isso vai sendo redefinido, né? Mas a priori foi o que eu pensei, né? E aqui eu coloquei já as vantagens e desvantagens da minha técnica, que no caso seria o grupo focal. Eu não queria fazer entrevista, era grupo focal, mas aí a pandemia mudou as nossas estratégias também. Aí eu coloquei como técnica de análise, eu vou fazer a análise de discurso, já que eu já tenho toda uma leitura do mestrado, eu vou continuar no doutorado. E aí, se a banca considerar, mas por que fazer análise de discurso? Aí lá vai eu correr atrás de análise de conteúdo, mas provavelmente eles vão aceitar. Então, eu vou fazer análise de discurso pela leitura que eu já tive no mestrado e por apropriar agora no doutorado, né? E aí eu disse como fazer essa análise de discurso e coloquei aqui o cronograma. Isso aqui é um cronograma de doutorado. Ele é mais extenso, porque são 4 anos, né? Então, eu coloquei tudo aqui, todas as etapas, desde a revisão da literatura, né, a realização dos relatórios, tudo, né? E eu vou mudando esse cronograma a cada semestre para eu me adequando. Sou muito rigorosa nisso, sou muito disciplinada na minha agenda. Então, eu tenho uma agenda, eu cumpro, eu tenho que dar conta disso, eu dou, se eu tirei um tempo para fazer outra coisa, eu fico até 2 horas da manhã, mas eu dou conta da minha agenda diária. Então, aqui são minhas referências que eu coloquei, e obviamente que eu coloquei, né, a minha orientadora que eu queria, eu li tudo que ela fez e fui colocando, claro, né? E os demais para complementar. O meu foco era a professora Arlete, e eu utilizei várias referências, eu vi tudo que ela estava pesquisando. Aí que a indicação da linha, que eu indiquei, e fui aprovada com 9 nesse projeto. E é isso. E foi dessa forma que estamos aqui concluindo agora essa tese, e desde já eu agradeço muito a oportunidade, já estamos em 12h14, passamos 14 minutos do nosso tempo. Esses slides serão disponibilizados para você. Quem vai fazer seleção de mestrado e doutorado, comece hoje logo. Vá lá no programa, baixe logo o edital anterior, mesmo que não é o que está válido para agora. Mas vá logo fazendo esse levantamento, veja se tem a linha de pesquisa, sabe? Comece hoje, trace hoje uma agenda para ver se até os programas que não fizeram seleção esse ano 2021 vão tudo fazer seleção no primeiro semestre. Então, você já tem que estar com o seu projeto pronto. Você estando com o seu projeto pronto, você só vai alinhando, ajustando a linha. Ah, tal linha, aí eu vou. Vai concorrendo, não desista. Então, faça logo. Quem está já concorrendo, eu desejo sucesso, uma boa aprovação aí, que faça um excelente mestrado, um excelente doutorado. E qualquer coisa, estamos por aqui nessa caminhada, né? Nós sempre vamos estar nos encontrando aí. E eu agradeço a oportunidade imensa, 19 pessoas participando, 19 futuros mestres, doutores aqui conosco. O Norte precisa de mestres e doutores, estamos, se você for ver, a escala é precária, né? Mas vamos aí, vamos nos incentivando um ao outro para a gente se ajudando nessa trajetória. Então, obrigada, Juliane, obrigada ao Instituto Federal pelo convite, na pessoa da Nila, tá? E eu agradeço. Nila? Oi, gente. Também, obrigada pela amiga Josi por ter aceitado o convite. A gente construir juntas esse mini curso. É relevante a gente trazer compartilhar de quem já
já vivenciou isso e continua vivenciando, fazer com que mais pessoas possam ter a oportunidade de vivenciar, de cursar um curso de pós-graduação. Como ele falou, nós temos um déficit aqui na região da Amazônia de pesquisa nessa área, na área da educação, de mestres e doutores. E a nossa intenção é usar esse conhecimento que a gente adquiriu e a gente para fazer com que mais pessoas possam se incentivar. Sim, agora, claro, né, dar um trabalho, fazer isso não é uma ação tão simples, né, complexa, como eu falei para vocês, reforço 86 vezes, né, na sexta vez eu consegui. Eu espero que isso sirva como fosse um incentivo para quem está tentando, a primeira, a segunda, para quem ainda vai tentar, porque eu, infelizmente, não vocês estão tendo aí, né, de procurar, buscar, eu fui aprendendo nos erros e nos acertos. Eu queria agradecer o evento do IF Sem Muros pela oportunidade, pelo suporte que nos foi dado. E agradecer a Juliana por ter estado com a gente até esse momento. E a todos também. Eu espero que vocês tenham um abraço e boa tarde para todos. Gente, boa tarde. Em nome da comissão organizadora do IF Sem Muros, agradeço a participação de todos, em especial as professoras que se disponibilizaram em ajudar nessa construção desse conhecimento, foi muito proveitoso, os alunos aqui no chat sempre elogiando bastante, entrando em contato no WhatsApp, informando que as senhoras estão contribuindo muito, inclusive incentivando para que eles possam estar aí participando dos processos de uma forma assim mais segura, né, com uma construção de um projeto bem conciso, né, bem objetivo. Então, inclusive, me ajudou também, vou concorrer ao doutorado agora, fiz o dever de casa, tá, professora, mas eu deixei aí para os meninos interagir melhor, né, porque o nosso tempo é muito curtinho, e eu estou muito feliz em ter tido essa oportunidade de participar, e as senhoras têm um conhecimento, assim, muito grande, muito aprofundado, e estar disponibilizando isso para a gente é uma honra. Mais uma vez, muito obrigada. Quem quiser o material, por favor, é só entrar em contato comigo. As professoras foram muito solícitas, disponibilizaram para que eu pudesse repassar para os senhores, e eu fico à disposição. Mais uma vez, muito obrigada, tá, gente? E eu tomo por encerrado o nosso minicurso nesse momento, tá bom? Ju, vamos lá fazer uma foto com todo mundo para a gente ficar? Vamos sim. Então, pede para eles abrirem as câmeras rapidinho. Por favor, pessoal, vamos abrir a câmera aí para a gente tirar uma foto. Gleise, por favor, eu vou deixar aqui meu contato no chat, você manda uma mensagem para mim que eu repasso o material, tá bom? Olha só, olhando as pessoas, poxa, é tão difícil a gente só ver um microfonezinho, né? E olhando agora o rosto de vocês, olha, que legal. Nossas futuras doutoras, mestres. Olha, tem até da Bahia, né? Qual é o nome dele? O Baldo da Bahia. Ele disse Bahia marcando presença. Não sei se ele ainda está aqui conosco. Eu também sou da Bahia. Olha, a Vanilza Bonfim. Eita, só os mestres e doutores aí. Então, bora lá, bater essa foto. Quem bate? Tu bate, Ju? Bato sim, pode deixar. Tá. Já, tudo ok. Tudo certinho. Eu vou disponibilizar lá no grupo para as senhoras, tá bom? Tá bom. Bom almoço, pessoal, todos vocês. Uma excelente seleção aí de mestrado e doutorado. Não desistam, tá? Pode deixar, professora. Tchau. Tchau. Boa sorte, tchau.